Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Fernando Antônio Simões, presidente do Conselho de Administração da JSL e CEO da Simpar, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL, e Denis Ferres, CFO da Simpar. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos, quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início na divulgação dos resultados da JSL Logística do primeiro trimestre de 2021, sendo um trimestre muito especial para mim e para toda a companhia, não só pelos resultados que vão ser apresentados aos senhores, mas também pelos vários movimentos estratégicos que tivemos, sendo o principal dele a minha sucessão como presidente. Desde o dia 14 de abril, o Ramon assumiu a presidência da JSL Logística e eu assumi a presidência do Conselho da companhia. Junto com esse movimento, a JSL Logística adquiriu os outros 25% remanescentes da Fadel, que ainda eram do Ramon. O Ramon, então, se tornando um dos principais acionistas individuais da JSL Logística e assumindo a presidência da companhia desde 14 de abril. Estou muito feliz com essa transição, ela está alinhada com todo o nosso planejamento estratégico de ter cada CEO na sua companhia, com foco, com metas, com objetivo, com governança, inclusive já listada, como vocês sabem, que é a JSL Logística. Muito obrigado, Ramon, pela confiança, te desejo muitas felicidades, alegria e muito feliz por a gente estar junto. Então agora, dando sequência à apresentação dos principais números do resultado, passo a palavra para o Ramon, que vai fazer a apresentação para vocês junto com o Guilherme. Muito obrigado, um abraço a todos, fica com Deus. Obrigado, Fernando. Só o convite de ser o CEO da maior empresa de logística do Brasil, quiçá da América do Sul, já é uma grande honra. Assumo isso com total responsabilidade, porque sei que o desafio não vai ser fácil. Você tem 40 anos de JSL e 12 anos como CEO. Terei um desafio grande, mas isso me motiva, e me motiva porque eu sei que tem um time de guerreiros na JSL. E o meu papel é levar essa empresa para um patamar ainda maior. Já entro num momento ótimo, porque vou aqui destacar os números do primeiro TRI e o qual antecipo que foi muito bom. Começo pelo lucro líquido, 48 milhões no trimestre, o melhor da história da JSL. Uma receita bruta de 1 bi 49 milhões, 26% maior quando comparado ao primeiro TRI de 2020. Uma receita líquida de 868 milhões, 25% maior do que o mesmo período do ano passado. Um EBITDA de quase 128 milhões. Um ROIC de 10,5% quando anualizado. E um fluxo de caixa livre de 56 milhões. Parabéns a todo o time da JSL. Aproveito para informar que as aquisições recém-anunciadas foram aprovadas pelo CAD,
da TPC, que vem fortalecer o nosso segmento de warehouse, e da Rodomeu, que vem fortalecer o nosso segmento de transporte rodoviário de cargas especializadas. Na página 3, fazemos um overview do nosso negócio. Somos a única empresa end-to-end, fazendo toda a cadeia logística de ponta a ponta. Com experiência de 65 anos trabalhando no processo produtivo e nos principais fluxos logísticos das principais indústrias que abastecem o país e o mundo, da matéria-prima ao cliente final. E estamos com proporções bem equilibradas entre os vários segmentos. Temos 38% em operações de logísticas dedicadas, com carregamento e transporte de matéria-prima, e intralogística, seja na indústria, seja nos armazéns. 44% no transporte de cargas, transporte rodoviário de cargas de ponto a ponto, armazéns e cliente final. Transporte de resíduos para destinação em aterros sanitários. Na área de armazenagem, temos 137 mil metros quadrados de armazém dedicados e multicliente, fazendo desde o recebimento, armazenamento, sequenciamento e abastecimento da linha de produção. 13% do nosso negócio está na distribuição urbana, desde estabelecimentos comerciais e mini-mercados à última milha, fazendo o conhecido B2C, inclusive logística de retorno. É exatamente toda essa segmentação e especialização que garante a resiliência da nossa receita, mesmo com as incertezas da economia, como comprovado pelos números já citados desse nosso primeiro TRI. Temos segmentos com muito know-how, muita especialização e muito investimento, o que garante uma barreira de entrada. Temos um equilíbrio entre o Asset Light, com 59% do nosso negócio, e o Asset Heavy, com contratos garantidos. É isso que faz a nossa empresa muito diferente de várias outras. Agora passo a palavra ao Guilherme, que vai entrar em detalhes nos indicadores financeiros. Guilherme? Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Vou apresentar agora os detalhes dos números da JSL do primeiro TRI de 21. Mas antes de entrar nos números especificamente, eu só gostaria de comentar que nesse trimestre já consolidamos integralmente a Fadel e a Transmoreno, mas os números ainda não contêm nada das aquisições anunciadas da TPC e Rodomeu. Eu começo então pela receita líquida, com o maior número num trimestre de 868 milhões, 25% maior que o primeiro TRI de 2020. Indo para o resultado operacional, que no nosso caso considera o IFRS 16, chegamos a um EBIT de 84 milhões no primeiro TRI e uma margem EBIT de 9,8%, que representa um crescimento de 50% em relação ao quarto TRI do ano passado e uma contribuição de 2,7 pontos percentuais na margem. Aqui é importante mencionar que o resultado acompanhou a evolução da receita, teve a contribuição de Fadel e de Transmoreno, mas ela foi impactada também pelo custo dos insumos de peça, pneu, combustível, que a gente percebeu nesses últimos meses, que fez a gente também reavaliar as taxas de depreciação que nós estávamos utilizando na nossa base de ativos, uma vez que esse aumento não foi só nos insumos, mas também nos veículos novos, nos veículos seminovos, que alterou de forma considerável os preços dos ativos seminovos. Indo para o EBITDA, fechamos com 128 milhões, uma evolução de 5,8% em relação ao quarto TRI do ano passado, e uma margem de 15%. E só vale a pena mencionar que na última semana de março nós tivemos a paralisação das principais montadoras de veículos, o que impactou o nosso resultado do trimestre. Indo para o lucro líquido, chegamos a um lucro líquido consolidado, e aí relembrando, no trimestre passado eu mencionei que a partir desse primeiro TRI divulgaríamos o lucro líquido consolidado, não mais o lucro líquido logística, chegamos a 42 milhões, uma alta de 31,3% em relação ao quarto TRI de 2020. E se desconsiderarmos os efeitos da amortização do preço de aquisição da Fadel e da Transmoreno, chegamos a um lucro líquido de 47,7 milhões no trimestre, maior lucro líquido da história da companhia, e uma margem de 5,5%. Indo para a página 5, quebramos nossos resultados em Asset Light e Asset Heavy. O Asset Light fechou o trimestre com 514 milhões, em linha com o quarto TRI do ano passado e esperado, dado a dinâmica do negócio de Asset Light,
que reduz o seu volume no primeiro trimestre, um resultado operacional de 36 milhões e uma margem EBIT de 7,1. E um EBITDA de 65 milhões e uma margem de 12,7%. Aqui é importante lembrar que o Asset Light apresenta uma menor volumetria no primeiro trimestre, como eu falei, e isso impacta a diluição do custo fixo das nossas bases operacionais. Indo para o Asset Heavy, fechamos o trimestre com 355 milhões de reais de receita líquida, um EBIT de 48 milhões com a margem de 13,8% e um EBITDA de 63 milhões com a margem de 18,3%. Só queria salientar que os números do Asset Light e o Asset Heavy não consideram a amortização do preço de aquisição de Fadel e de Transmoreno, que foram excluídos desses números para fins de apresentação. Indo para a página 6, falamos sobre o CAPEX da companhia, que fechou o trimestre com 50 milhões de CAPEX líquido contra 122 no primeiro tri do ano passado, o que representa uma capacidade de crescimento sem a necessidade de investimento nas mesmas proporções. Indo para a página 7, a gente fala um pouco mais sobre a estrutura de capital. A gente fechou o trimestre com 600 milhões em caixa, suficiente para cobrir a dívida até 2023, uma dívida bruta de 2,2 bilhões, como já falei, 600 milhões em caixa e uma dívida líquida de 1,6 bi. Isso leva a gente para uma alavancagem de dívida líquida EBITDA de 3,1 vezes e dívida líquida EBITDA adicionado de 2,4 vezes, um prazo médio da dívida líquida em 3,8 anos. O custo da dívida, já líquido de imposto, chegou a 4% no final do trimestre e o rating de crédito da companhia, na escala local AA- pela Fitch e o AA pela S&P. Com isso, passo a palavra de volta ao Ramon para que ele faça os comentários finais e fale um pouco sobre o nosso foco para 2021. Ramon. Obrigado, Guilherme. E para encerrar, quero fazer alguns destaques de 2021. Se somássemos ao número informado do primeiro TRI a receita bruta das empresas recém-adquiridas e, como já informei, aprovadas pelo CAD, teríamos uma receita nesse primeiro TRI de 1,2 bilhões. Isso daria um crescimento de 44% quando comparamos ao primeiro TRI de 2020. Um resultado excepcional. Quero agora destacar o meu foco em 2021. Estarei focado em eficiência operacional, em nível de serviço dos nossos clientes, na transformação digital, em cuidado da nossa gente e na base dos nossos parceiros, caminhoneiros terceiros agregados, cross-selling, novos serviços, gestão das aquisições e novas aquisições. Agradeço a todos pela atenção e paciência. Abro agora a perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição, não só eu, como Guilherme, Fernando Simões e Denis, CFO da Simpar. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Obrigado, senhores. Bom dia a todos. Obrigado aqui pelo call. E antes das minhas perguntas, queria desejar aqui também meus votos aí de sucesso, boas-vindas para o Ramon. Ramon, muito sucesso aí na jornada como CEO da companhia. Tá? Sobre as duas questões, aproveitando o ensejo aqui também, Ramon, se puder comentar, tendo em vista aí a sua experiência na Fadel, que tipo de aspectos aí estratégicos você acha importante reforçar aqui na JSL, né? Que tipo de melhorias aqui você pretende trazer, né? Tendo em vista aí que você até muito pouco tempo era empresa de dentro, né? Vamos colocar assim. Então, que tipo de aspectos aí você rapidamente identificou que tem oportunidade de melhorias, oportunidade de ganhos, só para a gente entender um pouquinho também da sua cabeça aí para a companhia, tá? E a segunda questão, com relação à alocação de capital, pessoal, e aí até aproveitando Fernando e Denis aqui também, se a gente deveria continuar vendo, né, a principal alocação de capital para crescimento da companhia vindo ainda de atividades de aquisição, né? A companhia fez uma corrida aí relevante aí de aquisições, 4 deals relevantes, muito estratégicos aí no
nos últimos meses ou até ano, né? Se isso continua e se eventualmente continua, quais são os targets, os objetivos de vocês em termos de indústrias, posicionamentos também. Seria legal pegar essa visão aqui, pessoal. Obrigado. São essas duas questões. Lucas, bom dia. Agradeço os votos e vamos fazer força para substituir o Fernando como a companhia merece, né? Já antecipo que estou muito motivado para isso. Em relação à sua pergunta, é importante salientar que uma das coisas que favoreceu a minha entrada aqui no grupo é que os valores da JSL são muito semelhantes às da Fadel, né? Ambos acreditamos que uma empresa vai para frente em 3 pilares fundamentais: excelência no cliente, gestão em pessoas e gestão de resultado. A JSL, sem dúvida nenhuma, cresceu, focando muito em cliente, diversificando aí em vários segmentos. Eu acho que é isso que fortalece muito a companhia, ainda mais nas incertezas da economia como um todo, né? Ainda mais agora numa hora pandêmica. Prova aí são os resultados apresentados desse primeiro TRI. A mesma coisa em relação à gestão de pessoas e gestão de resultados. É nesse terceiro pilar que eu queria comentar que eu acredito muito. A gente não tem o total domínio em relação à receita, obviamente, mas temos um domínio grande em relação a custos. E é aí que eu quero me aprofundar. A JSL já tem o costume de fazer aí a cada 2 vezes por ano um pacote forte de redução de custos. Eu venho muito com essa cabeça, até pela toda a minha história de Fadel, e a gente quer se aprofundar nisso, porque, além do óbvio, nós tivemos grandes impactos desse um ano para cá, em aumento de pneu, peças, combustíveis, que vocês todos sabem. Então, é cair para dentro. E o que a gente puder fazer uma melhor gestão de recurso, vai vir para a linha de baixo em resultado. É nisso que eu acredito, né? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Em relação à segunda pergunta, eu vou passar para que o Fernando, para que o Denis possa responder. Muito obrigado. Lucas, bom dia, Fernando. Quando a gente fala da logística de aquisição, quer dizer, integração, toda que está por conta da logística, da gestão, depois da aquisição, mas isso está na Simpar, e faz parte da nossa estratégia, sim, ser um negócio recorrente das aquisições. Eu acho que a logística, como a gente tem falado, ela é extremamente pulverizada no Brasil e fragmentada. E tem muita oportunidade de consolidação. Eu acho que traz ainda mais ganho de escala, que graças a Deus a JSL já tem isso, esse ganho de escala. Ela não precisa disso para ter maior ganho de escala, mas com certeza isso contribui para maior ganho de escala, mais cross-selling, a geração de mais negócio, contribui até para a melhoria e para a segurança do cliente. Então faz parte, e a tendência é vocês verem aquisições dessa forma acontecendo. O que não prejudica também que o pedaço do crescimento venha pelo orgânico, conforme você pode ver organicamente, tem acontecido pontual, mas mesmo com a pandemia, com tudo que está acontecendo, você vê isso acontecendo dentro da companhia. Ok? Obrigado, bom dia a todos. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lag, XP Investimentos. Opa, bom dia, Fernando, Denis, Guilherme, e também desejo sucesso ao Ramon como CEO da companhia. Eu tenho 2 pontos que eu queria explorar com vocês aqui. Primeiro, em relação às margens, né, a gente viu uma evolução positiva aí no segmento do asset heavy, você está revertendo aqui uma questão pontual no quarto TRI frente ao setor do sucro coleiro, né, se não me engano. Mas eu queria pegar um pouco mais de detalhe em relação ao asset light, né? A gente nota uma margem aí, no nível de 13%, acho que tem também o efeito da sazonalidade, como vocês já citaram, né? Mas também tem uma pressão de custos nesse primeiro trimestre, principalmente em relação a combustíveis, lubrificantes, manutenção, né? Então, eu queria ver com vocês se vocês enxergam
alta de custo como estrutural, acho que talvez um aumento aí no preço de peça de reposição, por exemplo, ou se foi algo realmente mais pontual, a gente já deveria ver essas margens convergindo ali aos níveis de mais ou menos 15%, 16% nesse segundo TRI ou mais para o segundo semestre. Imagino que também não conseguiram ainda refletir nesses números as margens mais altas da Transmoreno, por exemplo, dado o momento do setor automotivo. Então, se puderem também dar um pouco mais de detalhes sobre como está indo a evolução, integração e também retomada desse setor específico da Transmoreno, seria interessante. E se eu puder fazer mais aqui um segundo ponto, um follow-up também em relação à pergunta anterior, mas em relação a aquisições de balanço. A gente sabe que estruturalmente o negócio de logística é altamente gerador de caixa, mas ainda a gente vê os níveis de alavancagem ainda razoavelmente elevados, acima de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Até explicado também por todas essas aquisições que vocês já entregaram. Então, o meu ponto dá para esperar ainda mais aquisições para esse ano ou seria razoável esperar algo mais concreto para 2022, na medida que vocês continuam alavancando e integrando, talvez até de maneira mais tranquila, essas aquisições da TPC e da Rodomeu que vocês fizeram recentemente. Acho que seriam esses 2 pontos. Obrigado, pessoal. Lucas, bom dia. Agradeço a você também pelos votos e pela confiança. Indo para a sua primeira pergunta em relação ao Asset Light, você tem razão. O Asset Light ele sofre mais rapidamente com o aumento de custo, principalmente do óleo diesel, porque o Asset Light está baseado em agregados de terceiros e tem uma capacidade menor do que a nossa, no Asset Heavy, de aguentar por um tempo esse reajuste até conseguir uma renegociação. Então, nós repassamos parte dos reajustes para os nossos companheiros e parceiros para que continuássemos a operação enquanto negociávamos com os nossos clientes. Já antecipo que a nossa negociação foi muito boa, então a gente deve ter o repasse referente aos reajustes, principalmente de combustível, nos meses de abril e maio, mas fica descasado, A gente antecipa para os nossos parceiros antes de conseguirmos dos nossos clientes, mas é uma equação que está fechada, até devemos ter aí um ganho nisso. E daí a grande estratégia de você ter um equilíbrio muito bom entre Asset Light e Asset Heavy. É importante salientar que todos os nossos contratos de Asset Heavy são fechados em custo fixo e variável. Então, numa questão, principalmente quando você tem reajuste forte de combustível, normalmente o repasse é mais automático do que no Asset Light. Em relação à sua segunda pergunta de aquisições, eu vou responder só parte dela, que tem a ver com as aquisições já anunciadas, Transmoreno, Fadel e agora mais recentemente TPC e Rodomeu. Falando de Fadel e Transmoreno, que já são incorporações realizadas, a gente já tem conseguido ganhos principalmente em insumos. A JSL, pelo tamanho dela, é esperado que ela consiga comprar insumos, estamos falando aqui de pneu, estamos falando de combustível, estamos falando de benefícios, melhor do que as outras empresas. E isso a gente já consegue obter ganhos tanto de Fadel como de Transmoreno. E isso deve se intensificar. Temos a mesma expectativa com a Rodomeu e TPC. Em relação à segunda parte dessa pergunta, eu vou deixar para o Fernando fazer a resposta. Lucas, aqui, aproveitando, antes de entrar na resposta da aquisição, só fazer um comentário ainda sobre a primeira pergunta. O Ramon falou, deixa eu fazer um comentário com vocês o seguinte. Nós somos muito felizes por tudo que a gente fez na JSL ao longo desses anos. E a gente acredita realmente, modesta parte, que a gente criou uma plataforma e um negócio único. Mas a gente tem a certeza que não tem nada que esteja bom que não possa ser melhorado bastante. E uma pessoa como o Ramon, que tem a experiência, que tem o conhecimento do negócio, tem no seu DNA isso, ele já entra na companhia jogando e com foco exclusivo lá, com uma equipe modesta parte muito arrumada, com gente na JSL diferenciada, mas hoje com um grande líder focado só nela. Então, com certeza, tem muita coisa a ser feita
que nós entramos nesse novo ciclo de desenvolvimento de uma forma muito diferenciada. Então, vocês vão ver resultado de uma melhoria na gestão, não porque seja de uma forma ou de outra, porque tendo alguém focado 100%, que era o nosso compromisso na Simpar, dentro do nosso planejamento estratégico, então, um dono do negócio que fizesse sentido, a partir de agora nós temos dedicado exclusivamente nisso. Isso, eu acredito, com certeza, vai contribuir bastante para melhorias de várias frentes, para a otimização e para esse novo ciclo de crescimento e de transformação na área da logística. Falando de aquisição, respondendo a sua pergunta, nós temos uma tranquilidade muito grande com o nível de alavancagem. Nós, como acionista, posso te dizer o seguinte: a gente disse, você tem falado, podemos andar 3 vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Temos como meta, sim, andar abaixo de 2,5 vezes. Em todo o nosso planejamento financeiro, que hoje, quando a gente simula tudo que pode imaginar, até com a tal da Covid, que, graças a Deus, a diversificação de negócio nos dá uma resiliência em receita e geração de caixa, que está provado para vocês e para o mercado nos últimos 12, 18 meses, o que tem acontecido, o que a gente sempre disse, não somos profetas nem nada, tem muita humildade, aprendemos todo dia como se fosse o primeiro, mas a geração de caixa e resiliência está dada, acho que não tem teste de estresse mais do que vocês viram. Então, isso nos dá tranquilidade para te dizer, sim, está no nosso planejamento, não estou aqui criando uma expectativa nem euforia de mercado, mas para acontecer aquisições desse ano, aquisições importantes ao longo desse ano, e tem planejado, e são várias, e com a tranquilidade da alavancagem da geração de caixa. Lembrando que vocês já estão vendo, muitas vezes, o endividamento, mas não vê ainda as sinergias, conforme tudo que o Ramon está dizendo, que já foi feito e que vai ser feito, que isso contribui para a maior geração de caixa ainda. Então, temos muita tranquilidade, está dentro do nosso planejamento, e se um dia tiver alguma aquisição que a gente acha em qualquer comprometimento da estrutura de capital, a Simpar está pronta para apoiar e suportar para que essa transformação, que a gente aproveite essa oportunidade de posicionamento da JSL, dando como acionista recursos e condições para os gestores tomar conta e fazer essa transformação e consolidação que a gente acredita na logística. Obrigado aí a todos. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ramon. E parabéns aí pelos resultados. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo perguntas via áudio, a companhia irá agora responder perguntas vindas pela plataforma de webcast. Olá, pessoal. Guilherme falando, tudo bem? Eu vou ler a primeira pergunta aqui do Renan, e aí eu junto com o Ramon, a gente pode responder. Ele pergunta o seguinte: o cenário de alta de juros muda alguma coisa na estratégia de alavancagem da companhia? E qual o nível de despesas administrativas sobre a receita que acreditam ser sustentável no futuro? Eu acho que eu vou começar respondendo sobre o cenário da alta de juros, e aí depois eu deixo o Ramon aqui responder sobre despesas administrativas, tá? Eu acho que o primeiro ponto aqui é que a nossa operação, o Fernando acabou de falar isso, é uma operação geradora de caixa, e é uma operação onde 60% da nossa receita é asset light. Então, eu não tenho muita necessidade de captação de novos recursos para financiar o meu crescimento. Indo para o asset heavy, que é onde a gente tem a maior parte da alocação do nosso capital, a gente está falando de contratos de longo prazo com fórmula paramétrica para reajuste. Então, a gente se sente, de uma certa forma, protegido desse aumento da curva de juros. E, óbvio, que quando eu penso na precificação, eu levo em consideração a curva futura de juros, não o corrente. Então, acho que essa é a expectativa em relação a cenário de alta. Aí não sei se o Ramon quer comentar aqui alguma coisa sobre o nível de despesa administrativa. Bom, vou complementar. Como eu disse antes para o Lucas, um dos meus focos principais é eficiência operacional, gestão de custos. E a despesa administrativa é um dos itens. Não acho que 4,5 seja muito, mas acho que tem oportunidade. E a grande vantagem de você trabalhar em custos é que se você reduz 0,5%, esse meio vai direto para a linha de baixo, que é o lucro líquido. Então, sim, não tenho condições ainda de prever aqui uma redução, mas acho que tem oportunidade, até porque custo é que nem unha, né? Quer dizer, você tem que estar sempre cortando porque ele tem uma tendência de crescer. Com todas essas questões pandêmicas, etc., é natural que a gente coloque mais gente para fazer gestão e depois analise melhor. Acho que tem oportunidade, vamos cair para dentro e tem uma tendência, sim, a ter redução. Só um comentário adicional, Renan.
eu acho que a gente tem sim algumas iniciativas aqui que a gente também não pode não necessariamente entrar no detalhe de redução do custo, uma gestão financeira, né? Uma redução do custo financeiro indo para frente. Então, eu acho que isso mitiga também o que a gente está vendo aí de cenário de alta de juros, tá? Ele vai entender. E uma segunda pergunta que a gente recebeu aqui do Cláudio é se a gente poderia comentar como está a captação do CDCA, que foi aprovado em reunião de conselho no dia 19 de abril. Esse a gente não pode comentar, dado aí a estrutura legal, né, a estrutura legal da operação. Tá? Então a gente não pode dar mais detalhes sobre isso. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom, meus amigos, minhas amigas que estão aí nos escutando, agradeço muito a participação, até a paciência aí com a minha falta de experiência, estamos aí aprendendo nesse novo ciclo, mas estou muito motivado, como eu já disse na primeira pergunta, eu acho que o mais importante é que as minhas crenças são muito próximas às crenças da JSL. Eu acho que esse é o primeiro ponto para dar certo. O segundo ponto é que a JSL tem muitos elementos, seja a sua diversificação, seja a sua agente, que me fazem acreditar que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Temos sim uma oportunidade de gestão de custos e recursos bastante grande, não só pensando em ganhos na linha de resultados, mas até mesmo em ganhos na linha de sustentabilidade. Se a gente conseguir otimizar mais equipamentos, conseguir não ter mais rotas ociosas, etc., a gente ganha em custo e ganha em sustentabilidade e o meio ambiente agradece. Então, temos aí um mar de oportunidades, como o Fernando bem falou, a empresa chegou até aqui, parabéns, mas o que nos trouxe até aqui não nos garante que vai levar para frente. Eu acho que o mercado oferece grandes oportunidades e a gente tem que estar preparado para ela, e é nisso que a gente vai focar. Agradeço, encerro por aqui. Não sei se o Fernando, o Guilherme tem algo a acrescentar. E podem acreditar que faremos o possível para a gente só ter boas notícias nos próximos trimestres. Muito obrigado. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.